um pouco sobre o capítulo 13 de João. Como é bom nós podermos estar entre os irmãos e com segurança poder falar. Porque quando nós estamos falando do Senhor, nós podemos ter segurança. Porque Ele foi todo suficiente. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a palavra, Ele é o Logos de Deus. Por Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, por isso, tendo esse pequeno conhecimento da nossa parte, nós podemos se reunir e falar das grandezas, das misericórdias e da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso Senhor Salvador, Ele tinha uma maneira muito peculiar de ensinar. Nós vamos ver no capítulo 13, verso 1, nós vamos ler assim: Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Veja a maneira peculiar do Senhor. Amém? O Senhor, Ele andou nessa terra, ensinou muitas coisas para os discípulos. E não é de se admirar que muitos deles, aliás, todos eles, não entenderam quase nada do que o Senhor Jesus falou. O Senhor falava uma coisa, eles entendiam outra. Você pode ver no capítulo 16 de Mateus, quando Pedro tem a revelação do Cristo, e o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E uns diziam: tu és profeta, tu és Elias. E ele direcionou a Pedro, e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Senhor Jesus falou para ele: não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, que tu és Petros, uma pequena rocha. E sobre esta pedra, que é a revelação do Filho de Deus, ele edificaria a sua igreja. Mas quando você desce um pouquinho mais e vai ao verso 21, você vê que Jesus começa a falar para os discípulos o que ele deveria padecer em Jerusalém, como ele ia padecer na mão dos fariseus. E Pedro se levanta e diz: não deixe, Senhor, que façam isso contigo. E o Senhor olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que só cogitas das coisas dos homens. Então, no ensinamento do Senhor Jesus, existe algo que é muito bem separado. São as coisas dos homens e as coisas de Deus. Pedro, mesmo tendo a revelação de Cristo, Satanás enfurecia seu coração e fazia com que ele só entendesse das coisas dos homens. E o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós lemos no capítulo 13, verso 1, diz que ele se entregou por todos os seus. Tendo Jesus amado os seus, o que ele fez? Amou-os até o fim. Esse é o caráter do nosso Senhor. Amém? Mesmo que ele era totalmente mal interpretado. Esses dias eu estava em oração e falava para o Senhor: nossa, como é difícil pregar a palavra hoje. Porque você fala uma coisa, o povo entende outra. Você quer pregar uma palavra sadia, mas o povo hoje não quer mais algo sadio. Como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, eles com coceira nos ouvidos não darão mais valor à sã doutrina. O povo hoje não quer a verdade. Como também na época do Senhor Jesus, o povo não queria a verdade. O Senhor falava de coisas espirituais, e Satanás incitava as pessoas a cogitar as coisas dos homens. Vejam, mesmo que Pedro deixou tudo o que ele tinha para seguir o Senhor, ainda no seu coração cogitava as coisas dos homens. Assim como muitos cristãos se reúnem não pelas coisas de Deus, mas se reúnem cogitando nas coisas dos homens.
Muitas pessoas, eles se reúnem apenas para trazer as bênçãos de Cristo para eles. Ou seja, se reúnem por uma cura, por uma libertação, para ter uma família melhor, porque o marido está incomodando, então estou fazendo uma novena para que o meu marido se converta. Isso, irmãos, apesar de usar as coisas espirituais, é cogitar apenas nas coisas dos homens. E era isso que Satanás incitava o coração de Pedro. Parecia ser uma grande coisa quando ele falou para o Senhor: Senhor, não vá para Jerusalém então. Se você precisa morrer lá e vai ser judiado pelos fariseus, não vá para lá, não faça isso consigo mesmo. E o mesmo Deus que olhou para ele, o mesmo Senhor Jesus que olhou para ele e disse: tu és Pedro, e não foi carne nem sangue que te revelou, também olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, que só cogitas nas coisas dos homens. Então você tem hoje uma escolha: você cogitar apenas nas coisas dos homens, ou você cogitar nas coisas de Deus. E veja, o nosso mestre, com essa maneira peculiar dele de ensinar, ele cogitou apenas nas coisas do Pai. Porque você vê ele ensinando agora aos discípulos que ele, amando os seus, agora ele estava disposto a amar eles até o fim, sabendo tudo o que ia acontecer, e também sabendo o fruto do seu penoso trabalho, o nosso mestre se entregou, e não somente pelas aqueles, por todos nós. Por isso, irmãos, a importância de nós cogitarmos nas coisas de Deus. O Senhor não era aquele mau mestre, como hoje nós temos muitos falsos mestres, que até ensinam as pessoas, mas o seu ensino não é aquilo que eles vivem. Mas quando um mestre ensina a palavra, e a palavra que ele está ensinando é aquilo que ele vive, então esse mestre agora, ele é um bom mestre. Por isso que o Senhor Jesus falou: me chamaste de mestre, bem fazeis, porque eu sou mestre. Eu sou o mestre. Eu sou o bom pastor. Por que ele era o bom pastor? Porque ele dava a vida pelas suas ovelhas. E essa maneira que o Senhor Jesus ensinava, precisa se tornar a nossa maneira de nós ensinarmos. Veja, quando nós estamos nos incomodando com os nossos filhos, nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Mas como você vai ensinar a palavra de Deus para o seu filho, se o que você fala, você não vive? Logo, você será formado um falso mestre. Você pode até ter uma aparência de boa obra, assim como Pedro, quando fala para o Senhor: não vai então para lá, Senhor. É como se eu soubesse que o irmão Edson fosse viajar para Itajaí e ia morrer lá, e eu ia falar: irmão Edson, não vá, não faça isso com você. Aos olhos humanos, essa palavra de Pedro teria uma grande preocupação com o Senhor, né? Talvez os discípulos olharam para Pedro: nossa, como Pedro ama o Senhor. Mas ele estava cogitando nas coisas dos homens. E como é duro isso, irmãos, quando os irmãos apenas se apegam em bens materiais, a coisas que são tão passageiras, a coisas que nos distraem, coisas que nos fazem perder o foco. E, irmãos, há muitas coisas que parecem ser uma boa obra, há coisas que parecem nos deixar servindo o Senhor, coisas que têm embotado a nossa consciência. Vocês lembram que eu falei de consciência no domingo passado? Coisas que têm roubado o nosso coração, ou seja, a nossa motivação hoje está errada. Se nós fôssemos visitar todos os irmãos, e não digo só aqueles que reúnem conosco, mas todos os irmãos salvos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e perguntasse para ele: irmão, por que você reúne? Qual seria a resposta que nós teríamos? Eu estou reunindo para que eu tenha uma família aos pés da cruz. E você vê vários tipos de reunião, né? A reunião da família, para que a minha família seja salva, para que eu ganhe um bom emprego,
né? Para que eu crie os meus filhos no caminho do Senhor. Mas, irmão, a verdade, ela é a verdade. Hoje nós temos várias verdades, entre aspas, mas a verdade é Cristo. E se nós olharmos para Cristo, o ápice do ensino dele é o amor. Ele amou, ele serviu, ele aconselhou e ele se entregou. E ele se entregou com morte e morte de cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Então vai muito além daquilo que você pensa. Veja, irmão, como a palavra cristão é um seguidor de Cristo, ou homem Cristo, ela é pesada aos nossos ombros. Você pode olhar no espelho e dizer: eu sou um cristão. Você tem seguido as pegadas do Senhor Jesus? Ou você tem seguido qualquer outro tipo de coisa? Irmãos, nós podemos ser cristãos, ou nós estamos perdendo o nosso tempo. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Se você tem procurado seguir os passos do nosso mestre, você precisa começar agora a ensinar com a sua vida, porque vida gera vida. Por isso que o Senhor Jesus falava para os discípulos, eles não entendiam. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. E eles ficavam cogitando: bom, então o Senhor vai fazer uma plantação. Eles subestimavam o verdadeiro mestre, a sabedoria de Deus. Mas é interessante, irmãos, que mesmo com toda a ignorância deles, o Senhor não desistiu deles. O Senhor serviu eles, e serviu eles até a morte. Mesmo eles não entendendo quase nada do que o Senhor falava, o Senhor os amou, veja, e o Senhor os amou até o fim. Aliás, irmãos, o Senhor amou até Judas. Quando ele veio ao Senhor e deu um beijo no Senhor, o Senhor diz a ele: aqui veio, amigo. Veja, irmão, olha o caráter do Senhor. Você tem amado aqueles irmãos que estão com você? Ou se apenas quando os irmãos erram conosco, nós descartamos os irmãos? Aquele ali é uma pedra de tropeço, precisa ser descartada. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é que o Senhor nos amou, e Ele amou até o fim. Amém? E além desse amor tão grande, tão puro, que hoje nós podemos estar aqui, Ele também nos ensinou. E Ele vai continuar em João capítulo 13, verso 2, vai dizer assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxaguar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Jesus respondeu: o que eu faço, não sabeis agora, mas você vai aprender depois. Veja, irmão, Pedro não entendia o que o Senhor estava fazendo, mas o Senhor estava mostrando que mesmo ele sendo Deus, como diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas agora, ele toma uma forma de servo. Veja, irmão, o Deus que fez todas as coisas, aquele que fez o universo, aquele que a nossa mente não consegue nem imaginar como Ele é. A palavra diz que a terra é o estrado dos seus pés. Salomão, quando edificou a casa, ele diz: mas que casa eu vou edificar? Aonde vai poder conter a tua presença? O Senhor é inimaginável, é transcendental, a gente não consegue
imaginar nem um pouquinho da sua grandeza e sabedoria. A palavra diz que ele chama as estrelas pelo nome e elas se apresentam automaticamente na frente dele. E esse Deus, luz de luz, todo-poderoso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, encarnou na pessoa de Jesus Cristo e amou os seus servos e seus amigos, porque ele diz: agora já não chamo mais vocês de servos, porque vocês são meus amigos, e se tornou amigo dos pecadores. E essa luz nos atraiu, e o todo-poderoso Deus e a vida eterna agora se desfaz de parte da sua beleza e santidade, e agora ele começa a servir os irmãos. Veja, ele precisava ensinar os irmãos. E como lhe ensinaria se o seu método de ensinar era fazer para que os outros fossem ensinados? Ele precisaria então, mesmo sendo Deus, se humilhar. E tomou a forma do servo, e o menor servo, ou o pior servo da casa, que era aquele servo que tinha o menor cargo na casa. Quando chegavam as pessoas na casa, existia um servo que molhava a toalha e lavava os pés daqueles viajantes. E hoje nós temos os pés limpinhos, né? Nós vamos lá nas pedicures, tiramos aqueles calinhos, cortamos as unhas. Mas você imagina os pés dos homens naquela época, com areia misturada com couro. De certo, tinha um cheiro muito agradável. E o Senhor se cingiu com uma toalha, botou água numa bacia e lavava os pés dos apóstolos. E ele enxugava com aquela toalha que estava no seu corpo, irmão. E os discípulos não entendiam aquilo. E nós precisamos entender, porque o Senhor nos ensinou fazendo. E é assim que nós vamos ensinar. Como nós vamos ensinar os irmãos a servir? Servindo. Por isso que o povo de Deus hoje anda tão distante de Deus, porque aqueles que ensinam não fazem. Então você começa a formar não irmãos crescendo em Deus, mas marionetes de pessoas. Porque quando você ensina a palavra com as suas atitudes, com a sua vida, como o nosso mestre ensinou, você começa a gerar vida. Aí você começa a entender os irmãos. Por quê? Porque às vezes na hora o irmão não está entendendo o que você está fazendo, mas um dia o irmão vai entender você. Ainda que você precise morrer para que outros vivam. Porque esse foi o exemplo que o nosso mestre deu. Ele morreu para que hoje nós pudéssemos ter vida. Veja, irmãos. Veja como é importante essa noite. E é isso que nós estamos pregando. Nós estamos pregando a morte do Senhor até que Ele venha. E a morte do Senhor foi algo que dividiu as eras. O véu do templo foi rasgado. Como o Marcelo disse, milhares e milhares de sacrifício, hoje não existe mais sacrifício, porque um só sacrifício foi feito, o sacrifício verdadeiro, porque os outros simbolizavam o sacrifício de Cristo. Hoje nós estamos sobre um novo e vivo caminho. Nós somos selados pelo Espírito da promessa. E esse selo é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. E é assim que Ele nos ensina. E essa é a escola de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós somos pegos estudando tantas coisas e nos desviamos da escola de Cristo. O Senhor foi tão simples no seu ensinamento, só que é um ensinamento simples, mas ao mesmo tempo um ensinamento profundo. Ele foi tão simples quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes, muitos de nós
buscamos primeiro as acrescentações e deixamos de lado o que é verdadeiro. Por quê? Porque aquele que só cogita nas coisas do mundo tem enganado os nossos pensamentos. Por que que aqueles que estão perto de nós não estão tendo as suas vidas transformadas? É simples na teologia do Senhor, porque nós não estamos dando o exemplo. Eu me lembro que uma vez meu pai chegou num mercado e tinha um homem fumando no mercado. E conheci meu pai, e aí olhou para o filho, está vendo ali, irmão? O dia que esse meu filho botar um cigarro na boca, e ele aqui, ó, eu vou matar ele, pau. Eu te quebro tudo se tu fumar. Ele aqui, ó, fumando. É um exemplo bem chulo, mas é assim que a gente quer fazer, irmão. A gente não vive uma vida para o Senhor, não se santifica, não serve o Senhor. A nossa teologia pode estar tão grande, mas ao mesmo tempo tão afastada de Cristo. Irmão, hoje eu sei muitas coisas da palavra de Deus. Hoje eu não sou um ignorante. Será? Como que nós medimos os cristãos? O Senhor falou, foi muito simples quando Ele falou. Ele falou assim, ó, é simples, mas é difícil, né? Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Não é assim? Pode uma árvore de maçã produzir abacaxi? Não. Então não adianta você falar, você ser uma grande árvore, linda e bonita, e não dar frutos. Essa é a teologia do Senhor. Por isso que em tudo, irmãos, Ele deu o exemplo. Em tudo. Amém? Verso 7, respondeu Pedro. Pedro não sabia ainda. Verso 6, aproximou-se Pedro e disse, Senhor, tu vai me lavar meus pés, como tu, Senhor, Filho de Deus, vai lavar meus pés. E o Senhor olha para ele e diz, tu não vai entender ainda, Pedro, mas um dia tu vai entender. Amém? Sempre que nós escutarmos o Senhor Jesus, nós vamos ser abençoados. Porque o Senhor Jesus é a luz do mundo. Mas muitas vezes, tanto a nossa teologia quanto o nosso pensamento só vai buscar benefício próprio. Você quer ver um benefício próprio, que é uma coisa tão linda, né? Muitas vezes a gente pega irmãos falando, nossa, ninguém me dá atenção. Fui naquela reunião lá, ninguém nem me cumprimentou. Nem um sorrisinho eu ganhei. Estava todo mundo de cara feia. Está vendo, irmão? Você está cogitando para as coisas dos homens. Porque a teologia de Cristo diz, você precisa amar, você precisa se doar, você que tem que dar o sorriso. Que o irmão Edson nem me olhou hoje. Brincadeira, né? O irmão está me olhando sério. Você que precisa olhar, você que precisa se aproximar. Porque se nós não termos esse princípio de Cristo, nós vamos viver isolados, irmãos. Porque o princípio de Cristo é a aproximação. Você deve amar. Amai-vos uns aos outros. O Senhor vai falar um pouquinho mais à frente, ó, eu vou deixar um mandamento para vocês. Amai-vos como eu vos amei. Como é que você precisa me amar, irmão? Como Cristo o amou. E esse amor era incondicional. E veja, verso 13. Depois de ter lavado os pés, tomou a veste e, voltando à mesa, perguntou, vocês compreenderam o que eu fiz? E eles não tinham compreendido. E ele diz, vós me chameis o mestre e senhor e dizeis bem. Por quê? Porque eu sou. Eu sou o mestre. E quando ele diz eu sou, você precisa ver que ele está falando que ele é. Vocês sabem por que que os fariseus eles se revoltavam contra o Senhor? Não tinha nenhuma acusação contra o Senhor. Qual era a acusação que eles tinham contra o Senhor quando eles rasgavam as suas vestes? Eles diziam,
porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Por isso o Senhor morreu. E ele mesmo dizia: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso Deus e a vida eterna. Apocalipse capítulo 1. É o Senhor falando dele mesmo. E ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser assim. Nós, muitas vezes, não sendo nada, nós queremos os primeiros lugares, nós queremos ser enxergados, nós queremos ser bem tratados. Veja, irmão, como nós estamos longe da teologia de Cristo, dos ensinamentos do nosso Cristo. Você lembra quando ele disse que é melhor dar do que receber? Nós só queremos receber. E ele continua: vós me chameis de mestre e senhor, e vocês dizem bem, eu sou mesmo. Ora, eu sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós também fazeis. Veja, continuando, verso 16: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, verso 17, marque na sua Bíblia: bem-aventurados sois se, esse se é maravilhoso, se as praticar. Então vocês sabem essas coisas, nós sabemos essas coisas. Por isso que o Senhor diz: maior dentre vós. Quem é o maior? Aquele que aprendeu a servir. Porque aquele que ainda espera ser servido, esse realmente é um neném de colo, que precisa mesmo que a sua mãe pegue a mamadeira e o alimente na boca. Esses são aqueles irmãos egocêntricos que querem ser servidos. Mas quando nós crescemos em Cristo e crescemos na graça e no conhecimento, então nós encontramos Cristo dando esse maravilhoso exemplo, nos mostrando humildade e santidade, nos mostrando o seu método de ensino, que além dele amar, ele agora dá o exemplo. Ora, irmão, se você praticar essas coisas, vocês sabem essas coisas? Sabemos. Se vocês praticar agora, vocês vão ser bem-aventurados. Vocês vão ser, se as praticar. Veja o verso 13 e 34. O Senhor continua dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O amor é o vínculo da perfeição. Você não vai conseguir servir os irmãos se você não ama. E os cristãos são conhecidos porque amavam. Você veja que naquele momento, eles não entendiam o que o Senhor estava fazendo. Mas quando o Senhor esclarece eles, que ele era o servo de Deus, que ele veio para servir e não para ser servido, eles começam a acordar desse sono maligno, em que o diabo tem nos feito dormir, e nós temos esquecido de servir, e nos acostumamos a ser servidos. Veja, irmão, olha como é sorrateiro. Por isso que Pedro diz que seria sorrateiramente: os falsos mestres introduzirão doutrinas de demônios sorrateiramente. Os irmãos se reúnem agora como se eles estivessem num cinema para escutar uma palestra, como se a reunião da igreja fosse uma palestra. E a reunião da igreja nunca foi uma palestra. Ainda que o irmão possa se levantar, outro irmão possa se levantar, mas a reunião dos irmãos é uma reunião viva, é onde o Espírito Santo tem livre acesso. Ele é o governo da igreja. Mas se você está acostumado a sentar e escutar sempre alguém te servindo, você nunca vai estar praticando aquilo que o Senhor ensinou.
Mas quando você se reúne para servir, e há várias maneiras de servir, você começa a praticar aquilo que o Senhor ensinou. Por isso, irmãos, você encontra irmãos com 30 anos de fé, e você faz qualquer pergunta que qualquer criança que tenha sido catequizada na palavra pode responder. E esses irmãos não conseguem responder, porque eles são irmãos que eles só foram acostumados a ser servidos. E o exemplo de Cristo, o exemplo do ensinamento de Cristo, é que os irmãos precisam funcionar. Veja, ele diz, assim como eu fiz, vocês precisam fazer. Vocês conhecem que vocês precisam servir? Conhecemos. Então vocês vão ser bem-aventurados se vocês praticarem o serviço. É isso que o Senhor está fazendo. E ele deu o exemplo total. Ele foi lá no servo, menor servo da casa. E ele diz, eu servi assim, ó, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus de Deus, luz de luz, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. E ele serviu como aquele servo que limpava os pés dos convidados. E muitas vezes nós não queremos servir porque achamos que somos inúteis na casa de Deus. Veja, irmão, o exemplo que o Senhor deu. Como você tem servido os irmãos? Ou será que você só tem sido servido dos irmãos? Você vê que Pedro, ele estava tão cheio de si. Certo, ele pensava, bom, o Espírito de Deus revelou Cristo para mim. E ele diz, e o Senhor fala o mandamento, como eu amei vocês, vocês precisam amar os irmãos. E Pedro diz, olha, eu amo o Senhor mais do que esses todos aí. E no capítulo 13, verso 36, pergunta Simão Pedro para o Senhor. 13:36 diz assim, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vas? Cheio de si. Ah, irmãos, como existem pessoas cheias de si. Pessoas que se tornaram agora pessoas que não têm mais o que aprender com ninguém. Pessoas que você não consegue mais dar um conselho. Pessoas que você vê a vida deles indo de mal a pior, perdendo marido, perdendo filhos, perdendo casa, perdendo tudo. Os filhos se desviando. E essas pessoas se tornam inaconselháveis. Você não consegue dar mais um conselho, sabe por quê? Porque eles são cheios de si. Assim como Pedro estava aqui. E veja o que Pedro pergunta para o Senhor, verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, para onde vais? E o Senhor olha para Pedro, porque o Senhor não vê a aparência, irmão. O Senhor olha o coração. Como que nós vamos enganar o nosso mestre? Não temos como enganar o Senhor. O Senhor conhece o meu e o seu coração. A aparência para o Senhor não vale nada. Nós podemos estar bem vestidos aqui, sapatear aqui da piruleta, né? Fazer o que você quiser. Mas o Senhor conhece o coração. Como está o nosso coração? E o Senhor, conhecendo o coração de Pedro, ele diz, para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Veja, e replicou Pedro, o que Pedro fez? Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha própria vida, respondeu Jesus a Pedro. Veja o que Jesus respondeu a Pedro. Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Veja, irmão, como a hipocrisia, como o orgulho nos afasta da realidade de Cristo. Pedro, ele achava que ele estava importante. Veja, você lembra que quando os soldados vieram buscar o Senhor Jesus, ele já pega a espada e já corta. Ele estava sempre à frente, né? Sempre a primeira pergunta era dele. E realmente ele tinha essa personalidade. Precisava ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, essas pessoas orgulhosas, infelizmente, elas precisam ser tratadas. Ou, felizmente.
O Senhor precisa tratar com cada um de nós, irmãos, nos nossos orgulhos, nas nossas vaidades, naquilo que nós pensamos conhecer a Deus. Nós às vezes pensamos que vamos fazer as coisas para Deus, mas a nossa realidade é outra. Nós não conseguimos nos mover, porque muitas vezes a nossa teologia nos faz grande, os nossos pensamentos nos fazem grande. Quando nós começamos a estudar as Escrituras, a primeira coisa que o diabo aproxima de nós é o orgulho. Nossa, como tu está sabendo? Como é que você descobriu essas coisas que os irmãos não descobriram? Quantos livros você leu esse mês? Como tu tem se dedicado? Esse é o diabo. Como tu tem se dedicado à leitura? E o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Quando o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer, todo o esforço humano, toda a glória humana, toda a obsessão humana cai por terra. Porque a realidade começa a vir à tona. E quando nós conhecemos a realidade nos liberta. E você vê um pouquinho mais para frente aqui, quando o Senhor é preso, está sendo interrogado, Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes. E aquilo amassa o coração de Pedro. O mestre já tinha lhe avisado, mas mesmo assim ele achava que com a sua própria força ele seguiria o Senhor, porque ele era valente, era sanguíneo, né? Quero estar perto, não vou te deixar, vou provar, todos esses vão te deixar, eu não, eu vou estar contigo até o fim. O Senhor diz: não, agora não, tu vai ser pela minha causa, mas agora não. E se você ler atentamente o capítulo 16 de Marcos, verso 7, você vai ver que quando o Senhor ressuscita e aparecem as mulheres, ele fala assim para as mulheres: olha, vocês vão e dizem aos discípulos e a Pedro. Aquilo tinha chocado tanto o coração de Pedro, que Pedro agora não se considerava mais nem um discípulo. Certo? Ele olhava: nossa, o meu mestre sabia que eu era incapaz. E eu quero falar para mim e para você: o Senhor sabe, irmão, que eu e você somos incapazes. Nós não podemos enganar Ele. Nós somos os incapazes de servir o Senhor. Você precisa ter isso dentro do seu coração. Nunca, irmão, deixe que o diabo coloque no seu coração que você é capaz de servir o Senhor. Você não é capaz de servir o Senhor. Pela misericórdia de Deus, se estamos de pé, é porque Ele quer. E é por causa das suas misericórdias que, se estamos de pé, estamos de pé. E o Senhor precisou tratar Pedro agora. Pedro estava com a sua consciência maculada. Não se sentia mais nenhum discípulo. E a palavra diz, em Coríntios capítulo 5, que ele apareceu primeiro a Pedro e depois aos 12. Então veja a conversa que o Senhor teve que ter com Pedro. E um pouquinho mais para frente, no verso 21, capítulo 21 de João, verso 15. O Senhor aparece aos discípulos, eles ficam meio assustados, que mesmo o Senhor morrendo e ressuscitando, eles ainda não entenderam bem o que estava acontecendo. E daí ele pede comida, para eles verem que ele comeu com eles. E depois de terem comido, verso 15 diz assim: perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se. Veja, o Senhor estava tratando do caráter de Pedro. Porque assim como ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, agora o Senhor Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me ama? E a primeira resposta foi: te amo. Mas se nós estudarmos um pouco do grego, nós vamos ver que a primeira pergunta que João faz para Pedro é se Pedro amava o Senhor com amor ágape, com amor divino. E Pedro responde: um amor de amigo, um amor filéu. Pedro pergunta para Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Um amor de Deus, um amor irrevogável, um amor sadio. Pedro respondeu: tenho um carinho por ti, um amor de amigo. E o Senhor pergunta de novo: Pedro, tu me amas? 2 vezes ele usa a palavra ágape. E Pedro diz: eu tenho um carinho por ti. E na terceira pergunta o Senhor usa essa palavra que é traduzida por carinho, aqui erroneamente traduzida por amor. Pedro, tu tem esse carinho, tu tem um carinho por mim, Pedro? Tu tem um carinho de amigo por mim? E Pedro se entristece. Pedro começa a largar tudo aquilo que ele tinha pensado receber. Ele começou a ver que realmente ele não podia fazer nada pelo Senhor. O Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu tenho um carinho por ti. Tu me amas mesmo? Só um carinho. Tu tens esse carinho? Nem sei mais se esse carinho eu tenho. Pedro estava sendo tratado pelo Senhor. Mas mesmo Pedro sendo dessa forma, o Senhor amou ele até o fim, lembra? Tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. Todos nós, irmãos, estamos debaixo de um tratamento espiritual. Precisamos seguir as pegadas do Senhor Jesus. Precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Precisamos olhar para o Senhor Jesus e sermos iluminados. Porque não adianta nós pregarmos domingo após domingo, nós falarmos das coisas espirituais e nós andarmos longe do nosso Mestre. Por isso que o verso 17 do capítulo 13 é tão importante. Se vocês conhecem essas coisas, vocês vão ser bem-aventurados se vocês praticarem essas coisas. Amém? Esse é o ensino do nosso Mestre. Ele nos amou primeiro, nos ensina a amar. E veja quão importante esse ensino. Às vezes, ninguém está entendendo nada do que a gente fala de Deus. Assim como eles não entendiam nada do que Jesus falava. Mas a palavra diz que o que eles vos falava era espírito e vida. O Senhor era simples e manso de espírito. No capítulo 11, verso 30 de Mateus, ele diz assim: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Vamos ler lá? Para encerrar, Mateus capítulo 11, verso 29, verso 28, 29 e 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, irmão, quando você está muito preocupado com as suas coisas, com o que você é, quando você tem muito egoísmo dentro de você, você está sobrecarregado. Porque as pessoas não vão te tratar como você merece. Mas se você aprender do Senhor, quando você vai a Ele, você se choca com uma realidade totalmente fora da realidade que a civilização hoje prega. Quando você vai a Cristo, você enxerga outra coisa. Você enxerga um Deus sendo tudo, se doando.
Por isso que ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque quando você não espera nada do outro, você serve por amor, qualquer outra coisa que o outro fazer por você, vai ser uma alegria tão grande para você. Aliás, quando você ama os irmãos, quando você só vê um irmão numa reunião, já é uma alegria para você. Você não espera mais nada, só olhar para o irmão já é uma alegria. Assim como Paulo estava passando por uma tribulação tão grande, ele viu Tito, a palavra diz que seu coração se encheu de alegria e a sua força foi renovada, apenas por ver o seu amigo Tito. Porque quando nós estamos cansados e sobrecarregados, e nós nos deparamos com o Senhor Jesus, o nosso coração se alegra com coisas muito simples, porque o Senhor é simples. Quer ver? Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo do Senhor? Olha para a vida do Senhor. A palavra diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. A casa dele era na rua pregando o evangelho. O Senhor andou mais na praia do que em qualquer outro lugar. Essa era a vida do Senhor. Se você vê que o teu mestre, Deus de Deus, luz de luz, era assim, você vai se contentar com a sua casa, irmão. A sua casa vai ser um palácio para você. O seu serviço, como eu sou bem remunerado, como eu ganho bem, como a minha vida é boa. Você não vai ter mais fardo sobre você. Porque tomai sobre vós o meu jugo. E agora? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você aprende como lidar com as situações com o Senhor. Aí veja, então vocês vão achar descanso para as vossas almas. Tudo que você ter vai além do que você merece. Porque se você usar de regra de vida para você e para mim, o nosso Cristo, você está muito além dele, irmão. Ele deu tudo para nós. Nos deu vida, nos deu graça, nos deu uma família, nos deu uma casa, nos dá alimento. Ele nos sustenta. Quando você tem uma falta de ar, você vê como é bom respirar. Você enche o pulmão e faz assim: ai, como é bom respirar. Quando você está com uma dor em algum lugar, quando aquela dor passa, você diz: nossa, como é bom ter uma perna que se mexe sem dor. Você começa a dar valor às coisas. Quanto mais simples você ser, mais feliz você vai se tornar. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual era o jugo do Senhor? Era esse. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, irmão, não perca a sua vida querendo ganhar a sua vida. Não perca toda a sua vida trabalhando, esperando adquirir só riquezas. Porque a vida passa de uma maneira tão rápida, que daqui a pouco você pode estar partindo e você notar que você perdeu toda a sua vida, tentando adquirir coisas que não vão mudar nada da sua vida. Aliás, os homens trabalham para adquirir coisas, e depois gastam as suas coisas para adquirir vida. Dão tudo que tem para viver mais um minuto. Mas o Senhor diz: tolo, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu vai poder dar em troca? Por isso, irmãos, nós precisamos aprender com o nosso Mestre. E Ele morrendo, indo à morte por nós, Ele nos ensina isso. Ele amou, Ele foi sujeito, Ele se sujeitou. E Ele nos ensinou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não espere nada de ninguém. Pense que você ter um irmão com você já é uma alegria que nenhum dinheiro do mundo poderia pagar. Muitas vezes, quando a gente perde um ente querido, a gente pensa: poxa, eu daria tudo para poder dar só mais um abraço. Irmão, mas às vezes não dá mais tempo de dar mais um abraço. Nem todo o dinheiro, nem tudo aquilo que temos, nós podemos dar apenas por mais um abraço, um beijo, um minuto com a pessoa.
Por isso que o Senhor diz que a vida passa, e com ela todas as suas concupiscências. Precisamos olhar para Cristo e sermos iluminados. Amém? Proclamamos Deus.